reflexão da manhã dessa quarta-feira. Jovem Gospel. E é sempre bom ter a sua companhia nessa manhã de quarta-feira, né? Hoje estamos vivendo um dia muito especial. Estamos vivendo uma época em que nós temos oportunidade de lembrar do sacrifício de Cristo naquela cruz. O maior presente que o ser humano pode receber na sua vida é o perdão dos seus pecados. E Jesus fez isso por amor a nós, não pedindo nada em troca. Fez porque nos ama. Agora, o que nós podemos fazer é refletir na nossa vida e ver o que estamos fazendo para agradecer a Jesus pelo que Ele fez por nós. Muitas vezes somos insensíveis, né? Somos egoístas e queremos viver indiferentes às promessas de Cristo, ao que Ele nos falou. E nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, porque ela nos ajuda na nossa caminhada, né? Como devemos nos portar, como devemos andar nesse mundo que nós estamos vivendo. É um mundo mau, egoísta, um mundo que busca seus próprios interesses. E nós vamos refletir na palavra de Deus hoje. Ela vai nos orientar a entender que nós somos fracos e falhos. Nós podemos ver na história que as pessoas na antiguidade, mesmo com a presença de Cristo, né, durante todo o seu ministério, viram tantos milagres, tantas coisas que Cristo falou e fez, e mesmo assim esqueceram, com tão pouco tempo, assim como foi a nossa leitura de ontem. Nós somos fracos e falhos da mesma forma. Nós não podemos julgar as pessoas da época, porque hoje, tantas coisas que nós podemos fazer para o reino de Deus e não fazemos porque a nossa fé está abalada. A nossa leitura de hoje é em Lucas 24, versículos 36 ao 40. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso, mostre-lhes as mãos e os pés. É até vergonhoso, né, Liana? Uma coisa como essa. Sim. As pessoas tiveram tantos momentos com Jesus, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus curar leprosos, cegos. E continuavam com E dúvidas. Jesus tinha falado naquele momento: olha, eu vou, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser crucificado, vai morrer, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Essa promessa, essa palavra de Jesus devia ecoar, né, nas pessoas naquela época, nos ouvidos, mas com tão pouco tempo as pessoas esqueceram, tanto que acharam que era um espírito, um fantasma que estava ali falando com eles. A gente logo quer apontar o dedo e condenar as pessoas, né? Até as pessoas que estavam crucificando Cristo. Mas as nossas ações hoje, muitas vezes, estão pregando Cristo na cruz também, os nossos pecados. Quando a gente fala das pessoas: mas aquele tempo, se eu estivesse lá, eu tinha ajudado Jesus, eu não tinha deixado ele ser crucificado. Olha, as nossas ações hoje provam o contrário do que nosso pensamento tem. Porque nós, muitas vezes, negamos Jesus no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Somos trapaceiros, somos mentirosos, falhamos. Isso prova que nós também falharíamos se estivéssemos lá como os discípulos de Jesus. Portanto, o que vai importar nesse momento é o meu relacionamento com Deus e o que eu estou fazendo para reconhecer aquele sacrifício de Cristo. Porque eu não sou perfeito. Perfeito é Cristo, que se entregou por mim para me dar a vida eterna. Durante os mais de 3 anos de ministério, Jesus afirmou muitas vezes aos seus discípulos que sofreria e passaria pela morte, mas que depois disso ressurgiria, né? Entretanto, provavelmente durante aquele período, eles estavam admirados demais com os grandes feitos de Jesus para compreender o que aquilo significava. Agora, depois da crucificação e morte de Jesus, talvez estivessem atônitos e amedrontados para se lembrar do que Jesus havia falado, né? Naquela época, ele tinha predito, mesmo apresentando-se com
o conhecido Pai seja com vocês, porque sempre ele se apresentava dessa forma. Ainda assim os discípulos ficaram assustados e em dúvida se de fato era Jesus que estava no meio deles. Ele precisava então mostrar as suas mãos e seus pés e permitir que os seus discípulos o toquem, para que percebam a realidade da sua ressurreição. Assim muitas vezes estamos nós, algumas vezes eufóricos demais, outras desanimados demais, de extremo em extremo. Frequentemente perdemos a capacidade de discernir a realidade das coisas. Esquecemos facilmente aquilo que a palavra nos revela e garante. Sou eu mesmo, é a afirmação enfática de Jesus. Os discípulos tiveram dificuldade para perceber e discernir. Não podemos culpá-los, pois muitas vezes agimos da mesma forma. Basta surgir uma dificuldade qualquer, uma angústia em nosso coração e perdemos a capacidade de perceber a presença real de Cristo ressuscitado em nossas vidas. Entretanto, precisamos lembrar sempre que Ele continua no controle de todas as coisas, apesar das situações ao nosso redor. E quando achamos que tudo está acabado, quando não nos resta mais nenhuma esperança e estamos tomados de medo e dúvida, Jesus rompe as circunstâncias mais difíceis e se revela: sou eu mesmo. Quantas vezes você já encontrou solução para os seus problemas que estava tão difícil de resolver? Você achava até impossível de que poderia resolver e de repente foi resolvido. Jesus está com você. Que conforto podemos contar sempre com Jesus, com aquele que venceu até mesmo a morte e se apresentou como Cristo ressuscitado. Sou eu mesmo, toque-me e vejam. Jesus está falando com você hoje que Ele está vivo. Ele está à destra de Deus. O seu Espírito Santo está em nós, habitando em nosso meio, para nos convencer do pecado, para nos mostrar que precisamos mudar de vida, que precisamos reconhecer a nossa falha e nos apresentar diante dele. O nosso versículo de destaque diz: Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Veja bem, Jesus está vivo. Igual nós falamos ontem, né? Muitas pessoas hoje ainda creem que Jesus está morto. Ainda cultuam Cristo abatido e destruído. Mas Jesus está vivo. Esse Jesus disse em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras devem estar nos nossos corações, em todas as circunstâncias da nossa vida, nos momentos de alegria, principalmente nos momentos de tristeza, de dor. Se você perde alguém especial, se você perde alguma coisa, se você está sentindo falta de alguma coisa, alguma tristeza tenta invadir teu coração, lembre-se das palavras de Jesus. No mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Tem um relato de Jesus que fala em Marcos capítulo 13, quando ele diz que quando virá o fim dos tempos, né, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o final de tudo, que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhe disse: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos e vários lugares também fomes. Essas coisas serão o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunham a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado em todas as nações,
Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entretanto a morte, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como serão terríveis aqueles dias, no versículo 17 ele diz: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. No versículo 20 ele diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. No versículo 21 diz: se então alguém lhes disser, veja aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para se possível enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Mas aqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. No versículo 29 diz: assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Portanto, no versículo 31, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, cabe a nós levar o Evangelho do Senhor e crer de que tudo que ele falou aqui se cumprirá. Ele falou para os seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia, e ele falou para nós hoje que ele voltará mais uma vez para buscar os seus eleitos. Não vamos dormir e perder a oportunidade de estar com Jesus na eternidade. Esse é um tempo que você tem com Jesus de apresentar sua vida a ele e agradecer pelo que ele fez por você. Jesus provou seu amor por nós naquela cruz. E agora a nossa prova de amor por Cristo qual é? Arrepender-se do pecado, mudar de vida, buscar praticar os frutos do Espírito e ajudar as pessoas a conhecer esse Cristo maravilhoso. Grupo Elo, Jesus provou. Bom dia para você.